Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema sobre recorrência. Vamos ao enunciado. Determine o número de regiões criadas no plano por um conjunto de n retas distintas tais que: primeiro, as retas são 2x2 concorrentes. Ora, o que é que isso significa? Dizer que as retas são 2x2 concorrentes é que quaisquer duas retas dessas n retas que você pegar, elas se encontrarão sempre em um único ponto, isto é, não existem retas coincidentes e nem existem retas paralelas, elas são 2x2 concorrentes. E a segunda condição é que a interseção de qualquer subconjunto de três retas é vazia. Isso significa o quê? Que quaisquer três retas que você tomar, elas não podem concorrer em um mesmo ponto, as três retas, ok? Então você tem que elas são concorrentes 2x2 e quaisquer três que você pegar não vão concorrer no mesmo ponto, ok? Aí ele quer saber em quantas regiões essas n retas distintas, obedecendo essas duas condições, em quantas regiões essas n retas irão dividir o plano. Então vamos à solução. Vamos analisar alguns casos particulares. Por exemplo, vamos começar supondo que o número de retas é igual a zero. O que é que significa isso? Que eu não tenho nenhuma reta. Ora, se eu não tenho nenhuma reta, eu só vou ter uma região que é o próprio plano, certo? Porque inicialmente você tem um plano. Aí se você não tem reta nenhuma, então você só tem uma região que vai ser o próprio plano, ok? Vamos chamar o número de regiões de R minúsculo. Então a gente observa que se o número de retas é igual a zero, certo? Você vai ter que para zero retas, que eu vou representar assim por R0, eu vou ter o número de regiões igual a 1, ok? Então R0 vai ser o número de regiões quando eu tiver zero retas. Isso significa que R0 é igual a 1. Agora vamos para analisar o caso quando houver uma reta, certo? Então, se o n for igual a 1, quando você traça essa reta, essa única reta, ela divide o plano em duas regiões, que eu denominei aqui de R1 e R2. Então, claramente, uma reta apenas vai dividir o plano em duas regiões. Então, quando n for 1, você vai ter que o número de regiões para n igual a 1, que vai ser denominado de R1, né? O número de regiões vai ser igual a 2, ok? Então, só relembrando, quando eu tenho zero retas, isto é, nenhuma reta, a gente tem uma região. Quando a gente tem uma reta, aí aparecem o quê? Duas regiões, né? Ou seja, quando eu acrescentei uma reta no plano, né? Eu comecei sem reta nenhuma. Então, quando eu acrescentei uma reta, acrescentou-se uma região no plano, certo? Porque você tinha uma única região com zero retas e agora tem duas. Então, é como se eu tivesse acrescentado uma região. Aí vamos continuar com a nossa análise, pegando agora duas retas. Vamos ver o que é que vai acontecer quando a gente tiver duas retas. Então, para n igual a 2, o que é que acontece quando n é 2? Observe que no caso anterior, quando n era 1, a gente tinha uma única reta que dividia o plano em duas regiões. Essas duas regiões são mantidas, ó. Aí quando eu traço a segunda reta, né, o que é que vai acontecer? Aparecem duas novas regiões, que eu vou denominar aqui de R3 e R4.
certo? Vamos chamar assim, de R3 e R4. Então, o que é que acontece? Com a segunda reta, quando eu adiciono a segunda reta para que vire duas retas, né? Eu acrescento duas regiões às regiões que já existiam. Então, perceba agora que com n igual a 2, né? Você vai ter que R2 é igual a 4. Então, agora você tem 4 regiões. Então, lembrem, a gente começou com uma região quando não tinha nenhuma reta. Aí, quando tinha uma reta, passou para duas regiões. E agora, quando tem duas retas, né? Passou a ser 4 regiões. Mas o que a gente tem que entender, o que é que está acontecendo, é que a cada reta que eu vou acrescentando, né, a gente tem que ver como é que o número de regiões está aumentando. Então, quando eu comecei apenas com um plano sem reta nenhuma, a gente tinha uma região. Aí eu acrescentei uma reta, aí apareceram duas regiões, isto é, acrescentando uma reta, adicionou uma região ao conjunto de regiões que a gente tinha antes. Aí no caso n igual a 2, né? Quando eu tenho duas retas, eu acrescento duas novas regiões. E aí vamos continuar com a nossa análise para o caso n igual a 3. Então vejam, as regiões R1 e R2, elas estão aqui, ó, que foi o que a gente encontrou quando traçou essa reta aqui, ok? Aí eu tracei a segunda reta e apareceram as regiões R3 e R4. Elas estão aqui preservadas. Aí agora eu estou traçando a terceira reta, ok? Aí o que é que acontece quando eu traço a terceira reta? Surgiram agora 3 novas regiões, que eu vou denominar de R5, R6 e R7. Observe que surgiram essas 3 novas regiões, ou seja, quando eu tenho 3 retas, eu acrescento 3 regiões ao conjunto de regiões que eu tinha antes. Então, para n igual a 3, o que é que a gente vai ter? Que R3 é igual a, no caso, 7 regiões, né? Ou seja, antes a gente tinha 4, acrescentou essas 3, passou a ser 7 o número de regiões. Então a gente observa que indutivamente, né? Indutivamente, quando eu vou aumentando o número de retas, né? Ao passo que eu aumento o número de retas, quando eu tinha 0 retas, eu tinha uma região. Quando eu acrescentei uma reta, aumentou uma região. Quando eu acrescentei 2 retas, passei para 2 retas, melhor dizendo, eu aumento 2 regiões. Quando eu passo para 3 retas, eu aumento 3 regiões ao número de regiões que eu tinha antes. Então, indutivamente, o que é que a gente percebe que está acontecendo? Indutivamente, o que está acontecendo é o seguinte: você, quando não tem reta nenhuma, né, que é o caso de n igual a 0, a gente tem lá que R0 é igual a 1, ou seja, uma região. Agora, o que é que vai acontecer no caso de n retas, o Rn? Ora, o Rn, a enésima reta, ela acrescenta n regiões ao número de regiões anterior. Então, quando eu for calcular o número de regiões para n retas, eu só preciso saber quantas regiões tinham no caso anterior, que vai ser, na notação que eu estou usando, vai ser Rn menos 1. Então, a gente percebe que n retas acrescentam n regiões a esse conjunto de regiões aqui. Isto é, Rn vai ser igual a Rn menos 1 mais n. Então, essa seria, né, pensando indutivamente, a fórmula de recorrência. E é uma fórmula de recorrência por quê? Porque o número de regiões para n retas, né, eu tenho que conhecer, para calculá-lo, eu tenho que conhecer o número de regiões para
n menos 1 a reta. Então, cada termo dessa sequência é dado em termos da quantidade anterior. Então, isso aqui é uma lei de recorrência. É claro que é um pensamento indutivo, né? A gente teria que fazer a prova por indução agora para constatar que a fórmula de recorrência está correta, mas isso eu vou deixar a cargo dos internautas, ok? A prova por indução pode ser facilmente obtida. Isso aí é bem tranquilo de fazer. Agora vamos encontrar uma fórmula fechada para isso, né? Eu encontrei aqui a lei de recorrência. R0, quando eu tenho 0 retas, é uma região, e a partir de uma região em diante eu posso obter por essa fórmula, né? Então essa fórmula aqui ela vale para n maior ou igual que 1. Aí quando n é 0 a gente sabe que é igual a 1. Então temos a fórmula de recorrência, mas o ideal é que eu obtenha Rn em função de n, para a gente não ficar sempre dependendo do termo anterior. Porque imagine que eu tivesse 1000 retas. Aí eu tinha que conhecer o número de regiões quando tivesse 999. Se eu não conheço, eu tenho que conhecer quando tiver 998. Aí se eu não conheço, aí eu vou ter que ir voltando até chegar no número que é conhecido, que é o R0. Ok? Aí para não depender disso, dos termos anteriores, vamos tentar encontrar uma fórmula fechada em função do n, certo? Que é o ideal. Então vamos ao cálculo, né, para alguns valores de n. Então a gente já tem aí que R0 é igual a 1. Agora vamos calcular R1. Ora, R1 vai ser o quê? Se eu trocar o n por 1, aqui vai ficar R0, não é isso? Somado com 1. Então, fazendo n igual a 1, fica R1 igual a R0 mais 1. Se eu fizer o n igual a 2, aí eu vou ter R2 igual a R1 mais 2. E assim por diante, né? Vamos escrever para R3 também. R3 vai ser R2 somado com 3. Reticência. Agora vamos escrever Rn. Ora, Rn, no caso, Rn vai ser igual a Rn menos 1, isso somado com n, que é a fórmula de recorrência que a gente obteve anteriormente. Aí observe que se a gente somar essas igualdades membro a membro, a gente vai ter o seguinte: no primeiro membro, né, quando você soma, a intenção é somar todas essas igualdades membro a membro, né? Então, fazendo a soma, no primeiro membro vai ficar o quê? R0 somado com R1 mais R2 mais R3 mais reticência mais Rn. E do lado direito você tem um lá em cima, né? Mais, que é do R0, você vai ter o 1. Vai ter também a soma R0 mais R1 mais R2 mais reticência mais Rn menos 1, somado ainda com esse n aqui no final. Ok? Então, se a gente soma as igualdades membro a membro, a gente obtém essa igualdade. Aí percebo que tem vários termos iguais, né, em membros diferentes. Então, esses termos iguais, eles se cancelam. E observe que se aqui eu fui até Rn, antes do Rn eu tenho um Rn menos 1, que não está escrito, então fica subentendido que ele aparece aqui na reticência. E aí ele está do lado direito também, né? Então a gente vai cancelar desde o R0 até o Rn menos 1. Ficando o quê? Do lado esquerdo vai ficar apenas o Rn. E do lado direito tem... eu cometi um erro aqui na soma, né? Porque eu esqueci de somar também
do 1 até o n. Eu só coloquei o n lá no final. Então, vamos adaptar aqui, tá certo? Então, essa soma, vamos pegar ali, logo após o Rn-1 aqui, a gente deveria ter escrito a soma dos números naturais que aparece aqui, ó, do 1 até o n, né? E eu só coloquei o n. Então, corrigindo isso, eu vou cortar aqui esse n, tá certo, no final, e vamos somar o que faltou ali, né? Que é a soma de 1, dos naturais de 1 até o n. Então, 1 mais 2 mais 3, aí reticência, até chegar no n. Pronto, agora está certinho, ok? Então, fazendo a soma, né? Como eu disse, eu cancelo os termos que aparecem do lado esquerdo e direito ao mesmo tempo. Aí do lado esquerdo você vai ter Rn, do lado direito vai ter esse 1 aqui no início, e mais essa soma dos números naturais que vão do 1 até o n. Ora, a gente sabe que a soma dos naturais do 1 até o n, isso é simplesmente o quê? Isso é simplesmente o 1 somado com o n vezes n dividido por 2. Ok? Então, simplificando agora o lado direito, você vai ter que Rn vai ser igual a... Se eu reduzir aqui a um denominador comum, eu vou ficar... E realizando as contas no numerador, vou ficar com n ao quadrado mais n, somado com 2, dividido por 2, ok? Então, essa seria, né, a fórmula fechada para o número de regiões em função do n. Então, agora, como só depende do n, fica fácil. Se ele disser que tem 1000 retas, basta que eu troque o n aqui por 1000, que eu vou ter o número de regiões facilmente, né? Melhor do que aquela fórmula anterior, aquela recorrência anterior, que o Rn dependia sempre do Rn menos 1. Então, temos aí a fórmula fechada. Aí, observe que se o n é 0, né? Aí, de fato, eu vou trocar o n por 0 do lado direito, vai ficar 2 dividido por 2, que é 1. Então, para n igual a 0, a gente tinha uma região, conforme a nossa análise lá no início. Aí, quando eu tinha uma reta, né, dividia lá em duas regiões. De fato, ó, 1 ao quadrado mais 1 vai dar 2, mais 2, 4, dividido por 2 dá 2. Quando a gente tinha duas retas, né, apareciam 4 regiões. De fato, trocando n por 2, 2 ao quadrado é 4, mais 2, 6, mais 2, 8, por 2 vai dar 4. E o outro caso particular que a gente analisou foi quando o n é 3, que apareciam 7 regiões. E aí, trocando n por 3, vai dar 3 ao quadrado, 9. 9 mais 3 vai dar 12, mais 2, 14, dividido por 2, 7. Ok? Agora, não esqueça de também fazer aquela parte indutiva, né? Tentar provar por indução. Você pode até assumir, né, que a fórmula é essa aqui do final, né? Fazendo em função de n, vai dar n ao quadrado mais n mais 2, dividido por 2. Então, você pode assumir que essa fórmula é verdadeira e tentar fazer a prova por indução, né? A gente sabe que vale para n igual a 0 ou n igual a 1. A gente já fez isso. Aí, assume que vale para n e tenta provar que vai valer para n mais 1, ok? Aí, você vai constatar por indução que nossa fórmula está correta. Então, pessoal, se você tem n retas distintas, né, em que 2 a 2 elas são concorrentes, 2 a 2, e a outra segunda condição qual era? Era que qualquer subconjunto de 3 retas, né, não eram concorrentes no mesmo ponto, a interseção de 3 retas era sempre vazia, certo? Então, essas retas, sob essas duas condições, essas n retas, vão dividir o plano em n ao quadrado mais n mais 2, dividido por 2 regiões, ok? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.